Boa noite, querida igreja. Hoje a gente dá continuidade aí à nossa série de exposições no livro de Êxodo. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no capítulo 9. Êxodo 9, a gente vai ler inicialmente dos versos 13 até o final do capítulo. Posteriormente a gente vai ler o capítulo 10. Agora, no capítulo 9, a partir do verso 13. E diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me adore. Pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas, em verdade, foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo que você tem no campo, todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Moisés estendeu seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Oremos. Santo e poderoso Deus, agora mais uma vez diante da Tua palavra, nós suplicamos pela iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor use essa palavra para transformar os nossos corações e nos fazer semelhantes a Jesus Cristo, para que o Senhor nos ajude e também nos inspire a sermos luz para as nações. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você conhece a história do flautista de Hamelin? Nessa história, a cidade é invadida por ratos, muitos ratos, em todos os lugares, destruindo todo o alimento e causando ali o desespero da população.
Diante dessa situação, os governantes, os homens poderosos da cidade, eles se reúnem e eles oferecem uma recompensa de 100 moedas de ouro para quem conseguisse se livrar dos ratos. Então aparece um flautista, que diz que a recompensa vai ser dele, porque naquela mesma noite não vai sobrar nenhum rato em Hamelim. Então ele começa a andar pelas ruas, tocando ali a sua flauta e entoando uma melodia maravilhosa. Os ratos, encantados, saem do seu esconderijo e seguem o flautista até se afogarem no rio. O povo da cidade fica aliviado e faz uma bela festa, aquela alegria. E na manhã seguinte, quando o flautista se apresenta para receber dos governantes as 100 moedas de ouro, ele ouve o seguinte dos homens poderosos de Hamelim: saia da nossa cidade, ou você acredita que pagaremos tanto ouro por causa de tão pouca coisa como tocar uma flauta? Ele fica furioso pela avareza e a ingratidão do povo da cidade. E eu contei essa história porque a postura dos governantes de Hamelim, ela é semelhante à de Faraó. Depois de conseguirem alívio das pragas, eles mudam de ideia e não cumprem o que prometeram enquanto estavam em apuros. Só que no Egito, a gente não teve praga de ratos, os irmãos sabem, mas já teve água transformada em sangue, infestação de rãs, ou sapos, a poeira da terra se transformando em piolhos, uma invasão de moscas, a morte dos rebanhos por causa da peste nos animais e úlceras, chagas no corpo de pessoas e animais também. Só que as pragas do Egito, elas não acabaram, meus irmãos. Hoje a gente vai falar de mais 3, e o nosso tema é da destruição às trevas no Egito. Da destruição às trevas no Egito é o tema que eu gostaria de refletir nessa noite. A gente vai passar por uma praga de cada vez e vai explicar os aspectos mais significativos e trazer algumas aplicações. Eu começo pela 7ª praga, a destruição dos egípcios incrédulos pela chuva de granizo, que foi o texto que a gente leu dos versos 13 a 35 do capítulo 9. Aqui nesse trecho, Deus manda mais um duro golpe no poder de Faraó. Deus insiste mais uma vez que Faraó deveria deixar o povo ir ao deserto adorar. Deus diz, inclusive, que já poderia ter dado cabo da vida de Faraó e de todo aquele povo, mas que Faraó ainda vive para que Deus mostre o seu poder ao próprio Faraó e para que Deus tenha o seu nome anunciado em toda a terra. Queridos, Faraó era um governante ímpio, um tirano. Em tempos como os nossos, em que a gente vê tantos escândalos, corrupção, abuso de poder, é importante a gente lembrar que tiranos como Faraó estão sempre na mira do Senhor. Isso não apenas no Egito, mas na história da igreja também. Em Atos 12, versos 20 a 23, a gente fica sabendo da história de Herodes, que foi comido por vermes e morreu ao aceitar a aclamação do povo como um deus. Eventos como esse são importantes para que a gente se lembre de descansar no governo do Senhor, porque às vezes a gente acaba perdendo a esperança. É tanta notícia ruim, é tanta corrupção, que a gente acaba ficando cansado e achando talvez que o Senhor não está olhando para essa situação. Mas aqui a gente percebe que nada disso está distante dos olhos do Senhor. E é Deus quem anuncia aqui no Egito que vai fazer cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito. Os estudiosos vão indicar que essas pedras seriam uma chuva de granito, o texto fala de trovões também, fala de fogo, que seriam os raios. Então, é isso que está acontecendo aqui na 7ª praga. E o que me chama mais atenção nesse trecho é o que Deus diz no verso 19, logo depois de anunciar a 7ª praga a Faraó. Ele diz assim: agora, pois, mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedra. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, mesmo quando Deus está intensificando o seu juízo aqui no Egito, Ele continua revelando o seu caráter misericordioso. Por quê? Porque Ele manda avisar os egípcios a fim de poupar pessoas e animais que temessem a palavra do Senhor, que temessem o castigo anunciado que viria do céu.
E os versos seguintes, 21 e o verso 20 do nosso texto, mostram para a gente que aqueles que temeram a palavra do Senhor, eles foram efetivamente poupados da destruição. Mas aqueles que não se importaram e sacrificaram seus servos e seus animais no altar da própria incredulidade, quando Moisés estendeu a mão, estendeu o bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de fogo e chuva de pedras, tudo isso desceu sobre a terra. O fogo, aqui, como eu falei, é por conta dos relâmpagos causados pela intensa tempestade que aconteceu no Egito, como nunca antes tinha acontecido. E o cenário no Egito se tornou uma terra arrasada, queridos, como nunca tinha acontecido antes. Pessoas, animais, plantas e árvores do campo destruídas. Mas o verso 26 mostra para mim e para você, mais uma vez, a fidelidade pactual do Senhor. Por quê? Porque na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Deus está fazendo claramente uma distinção entre aqueles que são seus e aqueles que não são. Então, mais uma vez, depois desse desastre todo, Faraó manda chamar Moisés. E Faraó até diz que pecou, mas ele não dá sinais de que quer mudar. Ele busca apenas, mais uma vez, um alívio para a sua situação. E Moisés diz que vai atender Faraó, mas deixa claro que sabe que nem ele e nem os seus oficiais se arrependeram. Outro ponto que mostra para mim e para você a misericórdia de Deus aqui, é que o verso 32 mostra que o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido, mostrando que Deus ainda teve misericórdia de preservar algum tipo de alimento no Egito. E aí, depois disso, Moisés ora, Deus responde à oração, mas Faraó permanece ali, com seu coração endurecido. E a pergunta que fica aqui para mim e para você, será que as nossas orações não têm sido interesseiras como as de Faraó, meus irmãos? A gente muitas vezes, quando está em meio ao sofrimento ou à pura dificuldade, a gente corre para buscar alívio em Deus, mas rapidamente esquece desse Deus que nos livrou da morte em Jesus Cristo. Quando a gente idolatra o nosso conforto, o amor de Deus passa a ser confundido com a ausência de sofrimento, o que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Mas no Egito aqui, a tensão continua, quando uma nova praga ameaça o rebelde e teimoso Faraó. É a 8ª praga, a destruição do restante que escapou da chuva de pedras pelos gafanhotos. Está lá em Êxodo 10, versos 1 a 20. Acompanhem comigo, por favor. Êxodo 10, 1 a 20. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções.
Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem ao Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, e tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles viram outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tire de mim essa praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Queridos, mais uma vez Moisés é orientado por Deus a falar com Faraó. E o propósito da resistência de Faraó vai ficando ainda mais claro. O que Deus está fazendo no Egito vai servir de testemunho do seu poder entre as gerações do povo de Israel. Deus vai mostrar sua soberania diante do Egito e de Faraó de forma marcante e inquestionável. Faz parte disso, meus irmãos, a insistência de Moisés e Arão diante de Faraó para que deixe o povo adorar. Só que dessa vez a consequência são os gafanhotos, que virão e comerão o que sobrou da tempestade de granizo. Depois que Moisés sai da presença de Faraó, como a gente vê no texto, os oficiais dele insistem para que ele libere o povo para adorar, porque eles olham ao redor e veem que o Egito é só destruição. Mas Faraó, ele quer saber de Moisés quem irá. Isso está no verso 9. E a resposta de Moisés é a seguinte: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Faraó, meus irmãos, ele sabe que se forem todos, eles não vão voltar. E ele diz isso claramente no texto quando acusa Moisés e Arão de terem má intenção. Então Faraó simplesmente decide que só os homens irão. Perceba que não é Moisés que decide aqui se ele aceita ou não a proposta de Faraó. É o próprio Senhor que intervém no verso 12 e diz assim para Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Qual que é o ponto aqui, queridos? Deus está interessado que todo o seu povo participe da adoração. Deus está interessado que todo o seu povo participe da adoração. Mulheres e crianças não são cristãos de segunda categoria e desde o Israel antigo eles fazem parte do culto ao Senhor. O projeto de Deus para a igreja sempre envolveu a adoração familiar. Como a gente tem lidado com essa questão? Eu digo isso porque na nossa igreja tem muitas crianças com famílias com crianças pequenas. E isso é uma bênção. Mas se é sempre a mãe que precisa se retirar do culto para lidar com a intercorrência, ou se é sempre a mãe que precisa ficar com a criança quando a criança está doente para que o pai venha à igreja, talvez esse seja um sinal de que a gente está priorizando a participação dos homens na adoração comunitária. Eu sei que cada família tem o seu arranjo específico dessas questões, mas é um ponto importante para a gente avaliar. Um outro ponto que esse trecho nos ensina é que as crianças devem participar da adoração. O problema é que muitas vezes a gente exige das crianças que estão aprendendo a cultuar um nível de concentração que nem um adulto tem. A diferença é que a criança é mais transparente, irmãos.
Enquanto adulto, muitas vezes passa despercebido porque ele disfarça melhor. Um outro problema é que a gente quer que as crianças participem do culto quando elas aprenderem a se concentrar, mas esquece que parte do treinamento delas é cultuar para aprender, na igreja e em casa também, por meio do culto familiar. E sem esse exercício elas não vão aprender. E aí, quando os nossos jovens e adolescentes saem da igreja, em busca do entretenimento que o mundo oferece, ou de outras igrejas que misturam entretenimento com adoração, as mesmas pessoas que olham torto quando uma criança faz barulho na igreja, vão falar assim: nossa, essa igreja não tem jovem, nossa, essa igreja não tem adolescente, mas a gente está ajudando a expulsar eles da igreja. Então, queridos, a dificuldade dos jovens se manterem na igreja, dos adolescentes, é mais complexa que isso, eu sei. Mas o treinamento de cultuar é parte importante desse investimento que a igreja faz no futuro, nas nossas gerações. Quando a gente deixa de enxergar as crianças como parte do nosso culto, a gente está seguindo os mesmos passos de Faraó. Lembra do flautista de Hamelin? O conto não acaba depois que ele fica indignado por não ter recebido as 100 moedas. Na verdade, ele começa a tocar sua flauta novamente. Mas dessa vez, não eram os ratos que o seguiam, mas sim as crianças da cidade, que foram andando atrás dele até que ninguém soubesse onde elas foram parar. Qual que é meu ponto aqui, queridos? As pessoas que produzem música, desenhos e filmes seculares, elas fazem de tudo para que as crianças sigam para longe da proteção dos seus pais e da proteção do Senhor. É por isso que a gente precisa testemunhar desde cedo sobre o poder do Evangelho para as próximas gerações. A igreja ajuda nisso? Com certeza. Mas a responsabilidade primária é dos pais. O culto doméstico é uma forma de fazer isso que tem sido bem-sucedida ao longo da história da igreja. Mas na nossa rotina pós-moderna, cheia de compromissos, obrigações e distrações, às vezes é difícil manter essa prática com regularidade. Mas é necessário, irmãos, faz parte do testemunho que nós somos chamados a dar às próximas gerações por parte do Senhor. Aqui no Egito, Deus não aceita que apenas os homens o adorem, então Moisés estende a mão e tudo fica tomado por gafanhotos. Percebendo ali o tamanho da encrenca que se encontrava, Faraó logo chama Moisés e Arão e pede para que orem para Deus tirar essa praga mortal. Moisés sai, ora ao Senhor, e os gafanhotos são lançados no Mar Vermelho. Mas o Senhor endurece o coração de Faraó mais uma vez. E ele não deixa Israel sair. Perceba que para o Senhor, o poderoso rei do Egito, é como um gafanhoto que ele pode simplesmente a qualquer momento jogar no mar. Mas agora, Deus vai mandar uma nova praga, ameaçando o Egito por causa dessa reiterada desobediência de Faraó. É a 9ª praga, trevas espessas sobre o Egito, que está no verso 21 até o 29 do capítulo 10. Os irmãos acompanhem a leitura. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então, Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem ao Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor, nosso Deus. Por isso os nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecerem sacrifício ao Senhor, nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: saia da minha presença, e tenha cuidado,
para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver meu rosto, será morto. Moisés respondeu: como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Queridos, aqui na nona praga, no verso 21, a gente tem mais uma ordem de Deus para que Moisés estenda a mão para o céu e tudo vira trevas. Os comentaristas vão dizer que provavelmente o que aconteceu foi um eclipse de longa duração, um acontecimento sobrenatural. Mas não dá a impressão de que talvez ficar no escuro seja menos pior do que ser assolado por chuva de pedras ou por uma nuvem enorme de gafanhotos? Por isso é importante a gente entender o que a escuridão significava para aquele povo no Egito. Os egípcios, eles eram conhecidos como adoradores do sol, principalmente a figura de uma divindade chamada Amon-Ra. Amon-Ra era o nome dos principais deuses do Egito. Eles consideravam Amon-Ra o seu criador e o próprio faraó como um filho de Amon-Ra. Então, quando Deus golpeia o Egito com 3 dias de escuridão, ele está demolindo a cosmovisão pagã e ele está mostrando quem é o verdadeiro Deus. É por isso que essa escuridão ela é pior do que as pragas anteriores, porque ela revela a profunda cegueira espiritual e a falência dos deuses que os egípcios adoravam. Com essa penúltima praga, Deus está revelando a escuridão espiritual que assola a vida de todos aqueles que não o temem. Porque os egípcios, eles não podiam ver uns aos outros, e não podiam se mover enquanto na casa dos filhos de Israel tinha luz. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Se você ainda não tem um compromisso firme com Jesus Cristo, a sua situação é de cegueira espiritual. Você pode até estar enxergando, você pode até estar andando de um lado para o outro na sua vida, mas a verdade é que sem Deus nós estamos mortos em nossos pecados e delitos e somos incapazes de enxergar a luz. A situação no Egito aqui é tão angustiante que Faraó faz uma nova proposta para Moisés no verso 24. Ele fala assim: tá bom, vão lá, adorem ao Senhor, mas o rebanho e o gado fica, as crianças podem ir, mas eles tinham que deixar alguma coisa para garantir que eles iam voltar. Mas a resposta de Moisés é muito clara: nenhum casco de animal fica para trás. Porque o Estado opressor, ele não tem ingerência na adoração do povo de Deus, queridos. O Estado opressor não tem ingerência na adoração do povo de Deus. Mas os tiranos, eles sempre vão tentar, porque eles enxergam o culto a Deus como um poder rival ao seu próprio poder. Mas não são só as autoridades que querem interferir no culto, queridos. Às vezes, a própria igreja vai ignorar o princípio regulador do culto, que faz parte da nossa confissão de fé. O que isso significa? Significa trazer para o culto coisas que Deus não ordenou na sua palavra, ou retirar coisas que Ele mesmo ordenou. A minha oração, queridos, é para que diante da interferência do Estado no culto, ou diante de mudanças que possam ferir o princípio regulador do culto, Deus nos conceda a mesma firmeza que Moisés teve diante de Faraó, para que a gente possa dizer: nenhum casco diferente do que Deus estabeleceu, nenhuma unha diferente daquilo que Deus diz na sua palavra, nem 1 milímetro a mais ou a menos daquilo que Deus prescreveu na Escritura, para o nosso culto de adoração ao Senhor. E aqui no Egito, como não houve acordo, o diálogo se encerrou com uma ameaça por parte de Faraó, no verso 28. Ele disse para Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para não aparecer nunca mais aqui, porque o dia que você me ver de novo, você vai ser morto. E Moisés responde: como você quiser, eu nunca mais tornarei a ver o seu rosto. A lição que fica para mim aqui, em relação a esse trecho, e para você também, é para a gente não aproveitar uma posição de autoridade para ameaçar, constranger ou diminuir qualquer pessoa. E é isso que Faraó faz com Moisés, usando do seu poder para afrontar um servo do Senhor. Ele ignora, queridos, que o mundo é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, e no outro você pode estar no chão. Ele ignora que o dono do parque é o Deus de Israel.
É por isso que futuramente Faraó ainda vai encontrar com Moisés, mas num estado de tristeza e profunda humilhação. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. O ponto aqui é que a nossa humildade, ela não deve ser praticada por medo de um dia estar por baixo. Não é isso que eu estou querendo dizer. A nossa humildade, ela deve brotar de uma vida de obediência e imitação a Jesus, para a glória de Deus. Porque Jesus abriu mão da sua glória ao assumir a nossa fragilidade e se humilhou para nos tirar da escuridão que o pecado nos colocou. Então não importa o cargo que você ocupa, não importa o tamanho da sua conta bancária, não importa o seu grau de instrução ou qualquer outra coisa, Deus te chamou para servir como Jesus te serviu. E é isso que a gente precisa fazer. A gente viu, queridos, nessas 3 pragas, a gente foi da destruição às trevas, acompanhando aqui cada golpe dado por Deus no poder de Faraó. Mas perceba que Deus está usando a dureza do coração de Faraó para que Israel pudesse ser luz para as nações, para que outros povos conhecessem quem era o Deus de Israel. Isso realmente aconteceu, queridos. A notícia dos feitos de Deus no Egito correu o mundo antigo. A gente vê isso, por exemplo, lá no livro de Josué, quando os gibeonitas ficam com medo da fama do Deus de Israel e fazem uma manobra ali para tentar escapar da destruição, já na terra prometida, em Canaã. A gente vê isso quando a Arca da Aliança chega no arraial, em 1º livro de Samuel 4, e os filisteus ficam amedrontados por causa das pragas do Deus que tinha ferido o Egito. A gente vê isso com a mensagem do Evangelho chegando até nós, porque Jesus é essa luz de Deus para as nações. E hoje nós estamos reunidos como igreja, porque um dia as trevas da sua morte, da morte de Cristo, foram interrompidas pelo brilho da sua ressurreição. Ele reina hoje, exaltado à destra de Deus. Nós podemos confiar nas suas promessas, porque Ele não é como um governante ímpio. Ele já provou o seu amor por nós a morrer na cruz. A nossa esperança é escatológica, queridos. Aguardamos a volta de Cristo na consumação, onde as coisas serão novas e não haverá mais escuridão. A equipe de cânticos pode vir? Para concluir, queridos, eu quero falar de como acabou a história do flautista de Hamelin. Você ficou se perguntando se as crianças foram encontradas? Esse final estranho é intencional, meus irmãos. Estudiosos indicam que esse conto de 1284, ele se refere a uma ocasião quando um tocador de flautas na Alemanha teria conduzido várias crianças para fora da cidade. Desde então surgiram ali diversas especulações sobre o que teria acontecido com essas crianças. Talvez o conto se refira ali à morte das crianças pela peste por causa dos ratos na história. Talvez elas teriam sido levadas para colonizar uma outra região, ou até mesmo para uma campanha militar. Mas, para mim, a melhor versão do sumiço das crianças vem de um autor chamado Robert Browning. Num poema dele, sobre essa história do flautista de Hamelin, ele descreve o flautista entrando numa montanha por uma porta que se abria e as crianças entrando logo atrás, até que a porta enorme se fecha. Todas as crianças entraram, menos um rapazinho coxo que ficou para trás e, arrependido, dizia assim: tudo aqui ficou sem graça, eu perdi. A terra linda que eles veem, terra entrevista num relance, junto à cidade, ao nosso alcance, com suas fontes, frutas, aves e flores de matiz suave, onde tudo é novo, admirável, com cães que correm mais que os gamos, pardais que brincam entre os ramos e são mais belos que pavões, abelhas que não têm ferrões, cavalos com asas. Ao ter fé de achar a cura para o pé, cessou a música sonora e ali
fiquei a sós, de fora, ainda mancando, como agora, longe de tudo o que eu mais quis, sem saber mais desse país. No poema, o menino é símbolo dessa esperança de habitar em um mundo perfeito, pois só a ele é dado um vislumbre desse paraíso, o que é negado aos governantes corruptos de Ramelim. No livro de Êxodo, Israel ainda vai deixar o Egito em direção a uma terra que emana leite e mel. O mundo imperfeito em que caminhamos, repleto de limitações, é parte da nossa experiência diária, assim como lidar com governantes corruptos também, como os de Ramelim e o próprio Faraó. Mas a mensagem da Escritura aponta para o futuro prometido por Deus, em que as nações se reunirão em perfeita adoração, sob o governo do Cristo que venceu. E é para isso que a gente ensaia aqui, na presença do nosso Rei. Vamos cantar a esse Cristo que venceu?